Olá, boa noite. Eu sou Enzo Amorim, estamos em Brasília, sexta-feira, 13 de novembro, 20 horas. Gostaria de iniciar fazendo uma apresentação, afinal, esta é a primeira live do Decentral, o jornal. Como disse, eu sou Enzo, sou baiano, moro no DF, estou estudando o curso de Direito e desde 2018, principalmente no segundo semestre, quando as eleições presidenciais do Brasil ocorriam, eu decidi me inteirar ainda mais pelas notícias, pelos informes e principalmente pela política e economia do Brasil e dos países com os quais nós fazemos comércio. Mercosul, Estados Unidos, União Europeia e China. Então, decidi, por meio das redes sociais, até então minhas próprias redes sociais, Twitter, Instagram, noticiar, retratar ali de uma forma bem informal o que vinha ocorrendo e expor ali uma análise, uma interpretação, ainda que rasa, mas imparcial, de acordo com o meu ponto de vista. Porém, ao longo desses 2 anos, 2018 para este ano, eu vi que aquilo era insuficiente. Então decidi descentralizar para alcançar um número maior de leitores, de pessoas que estavam se informando nas minhas redes sociais e agora por meio da plataforma de stream, pela plataforma de vídeo, YouTube e Twitch. Então decidi criar o Descentral, o jornal, que é um complexo independente e autônomo de um jornalismo colaborativo, ou seja, não há uma figura central, como seu próprio nome suscita, e sim uma cadeia, uma teia orgânica de mentes construindo uma informação, pesquisando primeiro para informar primeiro a todos, gratuitamente, somente a verdade, junto de uma análise imparcial, clara e objetiva, com elogios, com críticas e expondo as causas e as possíveis consequências daquele acontecimento. Então, assim nasce o Decentral, o jornal, com a missão de 1. Criar um canal para o jornalismo colaborativo, para que pessoas com vontade de expor a sua opinião, expor o seu pensamento, expor a sua crítica e potencializar a transmissão da informação para as mais diversas regiões do nosso Brasil. E a segunda, a primordial, informar primeiro a verdade com análise imparcial, objetiva do acontecimento cotidiano. Vamos às nossas notícias. Hoje, sexta-feira, gostaria de fazer um apanhado da semana e expor os principais destaques. No tocante à economia, o Banco Central do Brasil, presidido pelo economista Roberto Campos Neto, informou o IBC-BR, ou seja, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil, que é uma prévia do PIB, do nosso Produto Interno Bruto, a soma das riquezas produzidas pela nação brasileira em um ano. E a prévia do PIB, ou seja, o IBC, mostrou um aumento de 9,5%, o que mostra a nossa economia recuperando. O ministro Paulo Guedes disse agora à tarde que o Brasil já está saindo da sua recessão, fazendo a tão chamada retomada em V. São os tipos que os economistas gostam de fazer uma analogia com as letras do alfabeto. A retomada em U, uma retomada um pouco mais prolongada, um pouco mais lenta e gradual. Tem a retomada em L e a retomada em V, a mais otimista e melhor para a sociedade, empresas e governo. Esta é a que o governo Jair Bolsonaro vem trabalhando para que o Brasil possa fazer a retomada em V. E apesar de, em 2019, o IBC do trimestre julho a setembro ter sido maior do que o deste ano, que foi 9,5% aproximadamente, o valor
percentual de 9,5% é bastante otimista, é bastante positivo para uma retomada econômica. Então, vamos para a segunda parte de notícias. Eleições 2020. É sabido que, por conta da pandemia do novo coronavírus, as eleições não puderam ocorrer como ocorriam anteriormente, né? No primeiro domingo de outubro. Foi adiada pelo TSE para o dia 15 de novembro, de domingo. Neste domingo agora, os cidadãos brasileiros irão às urnas escolher os próximos dirigentes dos poderes executivos e legislativos municipais. São mais de 5.500 municípios brasileiros neste domingo que irão governar 4 anos. Temos sim uma eleição solteira no estado do Mato Grosso para uma vaga no Senado. Afinal, foi cassado o mandato da chapa de um senador e aí surgiu essa vaga. Sabemos que nas capitais, pelo número de habitantes e principalmente pelo número de eleitores, há a possibilidade da eleição ser decidida em primeiro turno ou, se não alcançar o quórum de 50% dos votos válidos mais um, ter uma eleição no segundo turno entre o primeiro colocado e o segundo colocado. Algumas capitais já são apontadas por pesquisas eleitorais registradas no TSE, do IBOP, Instituto Paraná Pesquisas, Datafolha, de que algumas capitais terão neste domingo já a definição do seu prefeito eleito. Ou seja, o candidato será eleito no primeiro turno. São elas: Salvador, com o candidato Bruno Reis, ele é atual vice-prefeito, candidato pelo Partido Democratas e mostra como o preferido e que irá vencer as eleições, tudo indica pela pesquisa do Paraná Pesquisas, pelo Instituto Paraná Pesquisas, que vencerá. Em Minas Gerais, Belo Horizonte, Alexandre Calil é o atual prefeito, está indo para a reeleição e o IBOP o apresenta, na verdade, a Datafolha, Estudo Datafolha, o apresenta como o prefeito reeleito em primeiro turno. Concorre pelo partido do PSD. Temos também a prefeitura de Curitiba, com o candidato Rafael Greca, do Democratas, apontado pelo Instituto Paraná Pesquisas como prefeito eleito já em primeiro turno. Temos em Florianópolis, capital de Santa Catarina, apontado pelo IBOP, o candidato do Partido Democratas, Jean Loureiro, vencendo as eleições neste domingo já em primeiro turno. E em São Luís do Maranhão, temos o candidato do Podemos, apontado pelo IBOP, com o prefeito eleito já, o que é o que indica as pesquisas, é um termômetro. Neste domingo, Eduardo Braide, do Podemos, eleito prefeito de São Luís. Em Natal também temos, mas não confirmado ainda, e em Campo Grande também, um cenário possível para que domingo os dois candidatos que estão em primeiro vençam as eleições já em primeiro turno. Ademais, é necessário falarmos da maior capital da América Latina que tem eleições neste domingo. Exato, a cidade de São Paulo. A maior cidade do Brasil, a maior cidade da América Latina. Temos lá 13 candidatos, temos 13 candidatos lá: Gilmar Tato, Joyce Hasselmann, Andréa Matarazzo, Marina Elou, entre outros. Porém, apenas 4 estão tendo mais de 10% nas pesquisas. São eles: Bruno Covas, candidato pelo PSDB, era vice-prefeito, venceu as eleições em 2016, concorrendo na chapa de João Dória como vice-prefeito. João Dória renunciou para ser candidato a governador, sendo eleito, e Bruno Covas toma posse como prefeito. Agora ele está para a reeleição pelo PSD e está mostrando apenas 30% dos votos válidos nas pesquisas, o que não garante a eleição em primeiro turno. Então,
temos que olhar os outros candidatos. Em segundo lugar, está despontando com 15% o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Em terceiro lugar, está o candidato Celso Russomano, do Republicanos, com 12,9%. E em quarto lugar, está o candidato do PSB, Márcio França, ex-governador de São Paulo, candidato a prefeito de São Paulo nesta eleição. Márcio França com 11,8%. Portanto, os segundo, terceiro e quarto colocado, Guilherme Boulos, Celso Russomano e Márcio França, estão tecnicamente empatados, segundo a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, já registrada no TSE. Sob outro prisma, é preciso noticiar que o governador do estado do Piauí, governador Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, decretou em abril situação de calamidade pública em todo o estado nordestino. Porém, o decreto do governo estadual teve a sua validade extinta no final de outubro de 2020. Nesta semana, o governador Wellington Dias, por meio de um decreto, assinou e decretou que o Piauí está em situação de emergência por conta da pandemia do novo coronavírus. Novamente, uma política que foi utilizada em alguns países, em alguns estados brasileiros e algumas cidades brasileiras. Sem comprovação científica, o tal do lockdown, juntamente com o lema do fique em casa, a economia a gente vê depois, volta a ser utilizado. Vimos em agosto o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, estender o lockdown, a quarentena, chamada pelos nossos irmãos argentinos criticamente de quarentena. Em agosto, o presidente argentino estendeu essa medida de confinamento, de isolamento social horizontal, não apenas os grupos de risco, mas todos em isolamento, todos no fique em casa, sem a devida responsabilidade econômica de pensar no PIB, sem pensar no PIB per capita, sem pensar na renda do cidadão de classe baixa, do cidadão médio, dos empresários, de toda a cadeia produtiva de um país. Irresponsavelmente, fecharam o país sem oferecer uma outra alternativa de saúde para curar a doença e para prevenir. Afinal, as vacinas ainda não estão prontas, com certificação científica e inseridas na população. E alguns governantes continuam a fazer essas medidas, a tomar essas medidas. Gostaria de falar aqui que uma prova disso, que o lockdown não tem experiência empírica, não tem prova empírica de que ajuda a conter, ajuda a curar a doença, vamos até assim extrapolar um pouco. Obviamente, o lockdown é adotado para evitar uma sobrecarga no sistema público de saúde. Porém, países como a Argentina adotam esse modelo. E a revista Oeste, nesta quinta-feira, apresentou dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, de que a Argentina superou o número de mortes diárias por Covid-19 por milhão de habitantes. A Argentina tem mais de 40 milhões de habitantes. E superou países, segundo a OMS, superou os Estados Unidos da América, superou a Suécia, superou o Chile, nosso vizinho sul-americano, e superou o Brasil. A Argentina está tendo diariamente 56 mortes
por Covid-19 por milhão de habitantes. O Brasil tem 16 mortes diárias por Covid-19 por milhão de habitantes. Obviamente, o dado absoluto não deve ser levado em conta se temos o Brasil com mais de 210 milhões de habitantes, um país de dimensões continentais, afinal somos maior que a Austrália, e este é o conceito para um país ter dimensões continentais, ser maior que a Austrália, que é o sexto país do mundo em território. Então, não devemos analisar os números absolutos, porque os do Brasil são maiores que os da Argentina. Porém, relativamente falando, em números relativos, a Argentina supera em mais de 300% o número de mortes diárias por Covid por milhão de pessoas em relação ao Brasil, Suécia, Estados Unidos da América e o Chile. Assim, termina essa nossa primeira live do jornal Decentral. Iremos toda sexta-feira à noite, às 20 horas, daqui de Brasília, informar a você, telespectador, informar você, leitor, as notícias e expor uma análise com elogios, com críticas, com as causas e consequências dos acontecimentos. Siga-nos e informe-se. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos na plataforma Twitch, estamos com um canal no YouTube. Além de termos um blog de notícias no Wix. Acessando qualquer uma das nossas redes sociais, você consegue informações sobre o que está ocorrendo no mundo e consegue ser vinculado às outras modalidades de redes sociais para nos contactar por Telegram, por WhatsApp ou por e-mail. Muito obrigado, boa noite.